Então, vamos nós para o 5º capítulo, na Itália. Liz continua lá. Então, vamos para o 5º capítulo. Esse capítulo é um pouquinho mais longo do que os capítulos já lidos anteriormente, tá? Então, paciência. Pega o fone, pega um café e vamos em frente. Se eu de alguma forma pudesse saber que, como disse Lili Tomlin certa vez, as coisas iriam piorar muito antes de piorarem, não tenho certeza de como teria dormido naquela noite. Mas depois de 7 meses muito difíceis, deixei o meu marido. Quando finalmente tomei essa decisão, pensei que o pior houvesse passado. Isso só mostra como eu sabia pouca coisa sobre o divórcio. Certa vez, a revista The New Yorker publicou uma tira. 2 mulheres estão conversando e uma delas diz para outra: se você quiser mesmo conhecer alguém, precisa se divorciar dessa pessoa. Minha experiência, é claro, era o oposto. Eu diria que, se você quiser mesmo deixar de conhecer alguém, precisa se divorciar dessa pessoa. Porque foi isso que aconteceu entre mim e meu marido. Acho que nós dois ficamos chocados com a velocidade com a qual deixamos de ser as duas pessoas que melhor se conheciam no mundo para nos transformarmos na dupla de desconhecidos que menos se entendia de todos os tempos. No fundo dessa estranheza havia o fato desolador de ambos estarmos fazendo algo que a outra pessoa jamais teria considerado possível. Ele jamais sonhou que eu de fato deixaria, e eu nunca, nem em meus devaneios mais loucos, pensei que ele se tornaria a pessoa... Pensei que ele tornaria a minha saída tão difícil. Quando deixei meu marido, eu acreditava sinceramente que poderíamos resolver nossos assuntos práticos em poucas horas com uma calculadora, algum bom senso e um pouco de boa vontade em relação à pessoa que um dia havíamos amado. Minha sugestão inicial foi vendermos a casa e dividirmos todos os bens pela metade. Nunca me ocorreu que pudéssemos fazer qualquer outra coisa. Ele não achou justa essa sugestão. Então, eu subi minha oferta, chegando até a sugerir algum tipo diferente de divisão, meio a meio. Que tal ele ficar com todos os bens e eu com a culpa? Ih, estão ligando aqui? Peraí que eu vou desligar. Muito bem, agora a gente pega o celular e faz o quê? Põe no modo... Cadê? Caramba, como é que eu ponho no modo coisa aqui? Ah, achei. Pronto. Agora sim. Agora sim, beleza. Voltando, então, que tal se a gente fizesse uma divisão meio a meio, né? Ele fica com todos os bens e eu com a culpa. Mas nem mesmo essa oferta tornou possível um acordo. Então eu não soube como agir. Como negociar depois que já se ofereceu tudo? Eu não podia fazer nada a não ser esperar a contraproposta dele. Minha culpa por tê-lo deixado me impedia de pensar que eu tinha o direito de ficar com sequer 1 centavo do dinheiro que havia ganho ao longo da última década. Além disso, minha recém-descoberta espiritualidade tornava essencial para mim que nós não brigássemos. Então essa era a minha posição. Eu não me defenderia dele, nem brigaria com ele. Durante um tempo interminável, contrariando os conselhos de todas as pessoas que gostavam de mim, relutei até mesmo em consultar um advogado, porque considerava isso um ato de guerra. Eu queria ser totalmente Gandhi naquela situação. Eu queria ser totalmente Nelson Mandela naquela situação. Na época, porém, não reparei que tanto Gandhi quanto Mandela eram advogados. Meses passaram. Minha vida era um limbo e eu esperava para ser libertada. Esperava ver quais seriam os termos do acordo. Estávamos vivendo separados. Ele havia se mudado para nosso apartamento de Manhattan, mas nada estava resolvido. Contas se acumulavam, carreiras empacavam, a casa caía aos pedaços e os silêncios do meu ex-marido só eram quebrados por suas comunicações ocasionais para me lembrar como eu era uma pessoa ruim. E além disso, David apareceu.
Todas as complicações e os traumas daqueles horríveis anos de divórcio foram multiplicados pelo drama de David, o cara por quem me apaixonei enquanto estava terminando meu casamento. Eu disse que me apaixonei por David? O que quero dizer na verdade é que saí do meu casamento e mergulhei nos braços de David da mesma forma que um artista de circo, de desenho animado, mergulha de uma plataforma altíssima dentro de um pequeno copo d'água, desaparecendo por completo. Eu me agarrei a David para fugir do meu casamento como se ele fosse o último helicóptero saindo de Saigon. Depositei nele toda a minha esperança de salvação e de felicidade. E sim, eu o amei. Mas se eu conseguisse pensar em uma palavra mais forte do que desesperadamente para descrever o modo como amei David, usaria essa palavra aqui. E um amor desesperado é sempre um tipo mais difícil de amor. Fui morar com David imediatamente depois de deixar meu marido. Ele é um cara lindo. Nova-iorquino da gema, ator e escritor, com aqueles olhos castanhos de pupilas líquidas que os italianos têm e que sempre me tiram o chão. Eu já disse isso. Descolado, independente, vegetariano, desbocado, espiritualizado, sedutor. Um poeta yogi rebelde, o mais novo e irresistível craque do time. Maior do que a vida, maior do que tudo que há de maior. Ou pelo menos era assim para mim. Na primeira vez que Susan, minha melhor amiga, me ouviu falar dele, bastou uma olhada no forte rubor de meu rosto para ela dizer: "Ai meu Deus, baby, como você está ferrada." David e eu nos conhecemos porque ele estava atuando em uma peça baseada em contos meus. Ele fazia uma personagem que eu havia inventado, o que é de certa forma revelador. No amor desesperado é sempre assim, não é? No amor desesperado, nós sempre inventamos os personagens dos nossos parceiros, exigindo que eles sejam o que precisamos que sejam e depois ficando arrasados quando eles se recusam a desempenhar o papel que nós mesmos criamos. Mas como nós nos divertimos durante aqueles primeiros meses, quando ele ainda era o meu herói romântico e eu ainda era o seu sonho tornado realidade. Era uma excitação e uma compatibilidade que eu jamais havia imaginado. Inventamos nossa própria linguagem. Passávamos dias fora de casa e outros viajando de carro. Ele escalava até o topo das coisas, nadava até o fundo de outras coisas, planejava viagens pelo mundo que faríamos juntos. Nós nos divertíamos mais na fila do departamento de trânsito do que a maioria dos casais em lua de mel. Demos o mesmo apelido um ao outro para que não houvesse separação entre nós. Traçávamos objetivos juntos, fazíamos juramentos e promessas juntos e jantávamos juntos. Ele lia livros para mim e ele lavava a minha roupa. Na primeira vez que isso aconteceu, eu liguei para Susan para relatar a maravilha, abismada, como se houvesse acabado de ver um camelo usando um orelhão. Eu disse: "Um homem acabou de lavar a minha roupa e lavou as peças delicadas na mão." E ela repetiu: "Ah, meu Deus, baby, como você está ferrada." O primeiro verão de Liz e David parecia a montagem romântica de todos os filmes românticos aos quais você já assistiu, até a cena em que os dois brincam na espuma do mar e correm de mãos dadas pelas campinas douradas no pôr do sol. Na época, eu ainda estava pensando que o divórcio de fato poderia acontecer de forma tranquila, embora tivesse dando a meu marido uma folga desse assunto durante o verão, para nós dois podermos esfriar a cabeça. De toda forma, era muito fácil não pensar em toda aquela perda no meio de tanta felicidade. Então, aquele verão, também conhecido como a trégua, terminou. No dia 9 de setembro de 2001, encontrei meu marido frente a frente pela primeira vez, sem perceber que todos os nossos futuros encontros precisariam de advogados entre nós para servir de mediadores. Jantamos em um restaurante, tentei falar sobre nossa separação, mas tudo que fizemos foi brigar.
Ele me disse que eu era uma mentirosa, uma traidora e que ele me odiava e nunca mais falaria comigo. 2 manhãs mais tarde, acordei de uma noite de sono agitada e descobri que aviões sequestrados estavam sendo arremessados contra os 2 prédios mais altos da minha cidade, enquanto tudo de invencível que um dia se mantivera em pé ia se tornando uma avalanche fumegante de ruínas. Liguei para o meu marido para ter certeza de que ele estava bem e choramos juntos com aquela tragédia, mas não fui encontrá-lo. Durante aquela semana, quando todo mundo em Nova York deixou a animosidade de lado em deferência à tragédia maior que estava acontecendo, mesmo assim, eu não voltei para o meu marido. Foi desse modo que ambos soubemos que havia terminado mesmo. Não é exagero dizer que não dormi mais pelos 4 meses seguintes. Pensava que já houvesse me despedaçado antes, mas naquele momento, em harmonia com o aparente colapso do mundo inteiro, minha vida realmente virou um caos. Hoje me envergonho de pensar no que impus a David durante aqueles meses em que moramos juntos, logo depois do 11 de setembro e da minha separação. Imaginem sua surpresa ao descobrir que a mulher mais feliz, mais confiante que ele já conhecera, na verdade era, quando você ficava sozinho com ela, um poço sem fundo e enlameado de tristeza. Mais uma vez, eu não conseguia parar de chorar. Foi então que ele começou a recuar e foi então que eu vi o outro lado do meu apaixonado herói romântico. O David solitário, como um náufrago, frio e que precisava de mais espaço para viver do que um rebanho de bisões norte-americanos. O súbito recuo emocional de David provavelmente teria sido uma catástrofe para mim, até mesmo nas melhores circunstâncias, já que sou uma das formas de vida mais afetuosas do planeta. Algo como uma cruza de Golden Retriever com um molusco. Mas aquelas eram as piores circunstâncias possíveis para mim. Eu estava insegura e dependente e precisava de mais cuidados do que trigêmeos prematuros. Seu afastamento só fez me tornar mais carente e minha carência só fez acelerar seu afastamento, até que um pouco tempo ele recuava debaixo de uma chuva de gritos chorosos meus. Aonde você vai? O que aconteceu com a gente? Dica de relacionamento. Os homens adoram isso. O fato é que eu havia me viciado em David. Em minha defesa, posso dizer que ele havia possibilitado isso, já que era uma espécie de homem fatal. E agora que sua atenção estava desaparecendo, eu sofri as consequências facilmente previsíveis. O vício é a marca de toda a história de amor baseada na obsessão. Tudo começa quando o objeto de sua adoração lhe dá uma dose generosa, alucinante de algo que você nunca ousou admitir que queria. Um explosivo coquetel emocional, talvez, feito de amor estrondoso e louca excitação. Logo, você começa a precisar dessa atenção intensa com a obsessão faminta de qualquer viciado. Quando a droga é retirada, você imediatamente adoece, louco e em crise de abstinência. Sem falar no ressentimento para com o traficante que incentivou você a adquirir seu vício, mas que agora se recusa a descolar o bagulho bom, apesar de você saber que ele tem algum escondido em algum lugar. Caramba, porque ele antes lhe dava de graça. O estágio seguinte é você, esquelético e tremendo em um canto, sabendo apenas que venderia sua alma ou roubaria seu vizinho só para ter aquela coisa mais uma vez que fosse. Enquanto isso, o objeto da sua adoração agora sente repulsa por você. Ele olha para você como se você fosse alguém que ele nunca viu antes, muito menos alguém que um dia amou com grande paixão. A ironia é que você não pode culpá-lo. Quero dizer, olhe bem para você. Você está um caco irreconhecível até mesmo aos seus próprios olhos. Então é isso. Você agora chegou ao ponto final da obsessão amorosa. A completa e implacável desvalorização de si mesma. O fato de eu ser capaz de escrever calmamente sobre isso hoje é uma grande prova dos poderes da cura do tempo, porque não encarei os fatos muito bem quando estavam acontecendo. Perder David logo depois do fracasso do meu casamento e logo depois dos ataques terroristas à minha cidade,
E bem no meio da pior fase do divórcio, experiência de vida que meu amigo Brian comparou a sofrer um acidente de carro gravíssimo todo santo dia por mais ou menos 2 anos. Bom, era simplesmente coisa demais. David e eu continuávamos a ter nossos momentos de diversão e compatibilidade durante o dia, mas à noite, na cama dele, eu me tornava a única sobrevivente de um ocaso nuclear enquanto ele se afastava de mim a olhos vistos, mais e mais a cada dia, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Passei a ter medo da noite, como se ela fosse a masmorra de um carrasco. Eu ficava ali, deitada ao lado do corpo adormecido de David, lindo e inacessível, e entrava em uma espiral de pânico feita de solidão e ideias suicidas meticulosamente detalhadas. Todas as partes do meu corpo doíam. Eu tinha a sensação de ser uma espécie de máquina primitiva impulsionada à mola e submetida a uma tensão muito maior do que havia sido construída para suportar, prestes a estourar, pondo em grande risco qualquer coisa que estivesse por perto. Imagina as partes do meu corpo voando do meu tórax para escapar do núcleo vulcânico de infelicidade em que eu havia me transformado. Na maioria das manhãs, David acordava e me encontrava mergulhado em um sono agitado, deitada no chão ao lado da cama, enrolada em uma pilha de toalhas de banho, como um cachorro. O que foi dessa vez? Perguntava ele, mais um homem completamente exaurido por mim. Eu acho que perdi algo como 15 quilos durante essa fase. Dureza, hein, Liz? Dureza. Mas vamos em frente, que amanhã tem o capítulo 6. E ainda estamos na Itália. Então, a Itália, e assim como todas as demais histórias, elas têm 36... Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo. Cadê? São 36 pequenos capítulos, né? 36 histórias em cada um desses lugares, em cada um desses 3 lugares em que a Elizabeth Gilbert esteve. Beleza? Então, até amanhã, até o capítulo 6. Estava procurando meu marcador de página, achei.